Olá, amados, boa noite, queridos, bom dia, boa tarde, uma excelente madrugada para você que acompanha de madrugada. E gratidão, louvado seja o nosso Paizinho por estarmos aqui tendo o privilégio de compartilhar mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações através dessa rica, viva e eficaz palavra. Me perdoem, hoje o horário está avançado, mas estava muito barulho de jogo por aqui. O Brasil começou a jogar. E como é que estão as suas expectativas aí para o Brasil? Estão com fé, que vai vencer, confiança, que esse ano vai dar certo. Olha, queridos, nós não podemos perder a fé nem a confiança, E nós precisamos estar sempre confiantes, com pensamentos positivos, Torcendo para o nosso país, torcendo em todos os sentidos, Orando para que o Senhor abençoe a nossa nação, E hoje o título é Fé para Vencer, Estamos falando de fé, de confiança, de pensamento positivo. E nós precisamos, queridos, estar com os nossos pensamentos voltados a Cristo. Nós precisamos estar com a nossa fé baseada em Cristo. Nós precisamos confiar em Cristo independente, de qualquer situação difícil, independente de qualquer palavra negativa. Muitas vezes recebemos, notícias que nos entristecem, situações que parece que não tem jeito, que não tem saída, mas o Senhor é a nossa saída, é a nossa resposta. Hoje o devocional vai falar sobre um centurião que teve muita fé e confiança no Senhor, que depositou total confiança em Jesus, e viveu um milagre. Nosso título hoje é Fé para Vencer. A frase do dia diz assim: sua postura e atitude diante do problema, sua postura e atitude diante do problema revelará o nível de confiança que você tem em Deus. E a palavra-chave é confiança, porque muitas vezes a nossa postura desfalece, quando nós temos uma expectativa de algo e começa a dar errado, as palavras negativas começam a chegar, as más notícias, e ali a gente perde a nossa postura de confiança e de fé e desfalece, queridos. Se nós desfalecermos, nós não venceremos, nós não alcançaremos o milagre, Se a nossa força, for pequena no dia da batalha, nós desfaleceremos. Nós precisamos ter fé, confiança e certeza que Jesus está no barco, que Ele pode sim, de uma hora para outra, com a sua palavra, resolver todas as coisas, como esse centurião, tinha essa fé, que apenas uma palavra de Jesus, tudo mudaria, toda aquela situação, seria transformada. E a leitura aqui em Mateus 8,8 diz assim: o centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que me digas uma palavra e o meu servo será curado. Esse moço centurião, ele era uma autoridade romana muito respeitado, mas ele reconheceu que Jesus era uma autoridade muito maior que ele, e com humildade e confiança disse a Jesus: apenas uma palavra do Senhor muda todas as coisas, apenas uma palavra do Senhor curará o meu servo, E a nossa postura, diante de Jesus, a nossa confiança, independente da luta, da situação, queridos, muda tudo. Eu tive numa situação, em um momento da vida, e que tive uma causa na justiça e a minha advogada dizia que aquela causa era perdida, que o meu contrato era nulo, que perante a justiça, realmente, perante aos olhos humanos, não teria solução, aquela causa era realmente, verdadeiramente perdida, aquele contrato era nulo. Mas a minha confiança em Deus era
tanta que não adiantava ela dizer que aquela causa era perdida. Eu falava para ela, doutora, me desculpa, eu sei que a senhora é advogada, estudou para isso, está dentro da lei, né, dizendo que esse contrato é nulo, e realmente a lei diz que é, mas eu tenho o juiz dos juízes, o advogado dos advogados, né, que peleja pela minha causa, e eu vencerei, ganharei essa causa no nome de Jesus, para a glória dele. E assim foi, queridos, quando foi o dia lá da audiência, em uma só audiência, em poucos minutos, né, Deus deu uma sabedoria divina para aquela juíza, e com 3, 4 palavras, ela, né, discerniu todo aquele processo, né, o Espírito Santo iluminou ela, e ela bateu o martelo, e aquela audiências, né, que seriam constantes, diziam que teriam muitas audiências, né, nenhuma única audiência foi resolvida, em uma só palavra determinada por Cristo, né, quando eu saí de casa, né, reuni ali na sala com meus 2 filhos e meu marido e orei a Deus, Senhor, não permita que saia nenhuma mentira naquele tribunal, mas que saia somente a tua verdade, Pai, e que seja determinado nessa única audiência, né, o ganho dessa causa, e assim foi para a glória do Senhor, né, o Senhor direcionou aquela juíza, todas as madrugadas estava ali em oração pedindo a Deus para que o Senhor iluminasse a mente dela, dirigisse, né, a fala, conduzisse aquela audiência, e realmente foi conduzida por Cristo, ganhamos aquela causa e não teve nenhuma outra audiência. E quando nós colocamos a nossa confiança 100% em Cristo, não na situação, não em palavras negativas, não, né, e na visão humana, né, nós andamos pela fé, né, e não pelo que vemos, né, mas pelo que cremos, não andamos por vistas, né, mas andamos pela fé que temos, pela confiança que temos, recebemos a vitória, né, a leitura diz assim, que Jesus encontrou diferentes tipos de fé em sua jornada. Havia os que duvidavam, os que vacilavam e aqueles que confiavam plenamente. O centurião de Cafarnaum, um oficial romano sem conhecimento profundo das Escrituras e totalmente alheio à crença daquele povo, demonstrou uma fé tão grande que surpreendeu o próprio Jesus. Ele não pediu sinais, não exigiu provas, mas apenas creu, e isso o fez provar do milagre. A fé daquele homem nos ensina que a verdadeira confiança em Deus não se baseia no que vemos. Enquanto muitos precisavam tocar em Jesus para crer, ele entendeu que uma única palavra do Senhor era suficiente. Por outro lado, o discípulo Pedro começou bem, mas vacilou quando os ventos contrários sopraram. Ele andou sobre as águas, um feito impressionante, mas ao desviar os olhos de Jesus e focar na tempestade, afundou. O problema não era a força do vento, mas a fragilidade da sua fé. Muitas vezes agimos como Pedro, temos uma palavra, começamos com coragem, mas diante dos desafios esmorecemos. O medo toma conta e a fé não sustenta nosso ímpeto em avançar. Muitas vezes essas palavras, como a minha advogada me disse naquele tempo, não, sua causa é perdida, seu contrato é nulo, não adianta você achar, que tenha alguma chance de ganhar essa causa, de continuar naquele local ali trabalhando. Mas eu não me desfaleci com aquelas palavras, queridos, eu não me apoiei naquilo, mas eu me apoiei somente na fé e na confiança que eu tinha em Deus, que aquela causa seria ganha para a glória dele, para o testemunho, e para a glória do Senhor. Então, seja qual for a tempestade que se levantou contra a sua vida, lembre-se, Jesus está com você. Não há o que temer. Por isso, eu e você devemos fixar os nossos olhos em Cristo, manter a fé e seguirmos firmes, sem medo, pois a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Saiba que para Jesus, apenas uma palavra é suficiente para mudar completamente o cenário da sua vida, E a nossa postura, queridos. Nossa postura diante da luta revela o tamanho da nossa confiança em Deus. Quem confia não desiste, não retrocede, não se entrega ao medo.
A confiança mantém os olhos em Cristo, mesmo quando a tempestade parece afundar o barco. Seja qualquer que for as batalhas que se levantou contra a sua vida, lembre-se, a vitória não começa quando os seus olhos veem a mudança. A vitória começa quando o seu coração decide confiar. Mateus 8:8 nos ensina que a verdadeira fé nasce quando a humildade e a confiança é totalmente voltada para Deus. Nos ensina que a humildade e a confiança junto, reconhece a dependência do Senhor. Que quando nós temos humildade e confiança juntos, nós estamos reconhecendo que somos dependentes do Senhor. Embora aquele centurião fosse uma autoridade muito importante, muito respeitado, ele declarou a dependência dele a Jesus. Ele sabia que ele não conseguiria sem Cristo. Então, ele confiou, acreditou, e entregou todas as coisas no controle, nas mãos do Senhor. A postura do centurião foi de humildade, fé e total confiança em Deus. O centurião era uma autoridade romana, mas reconheceu que em Jesus estava uma autoridade muito maior que a dele. O centurião demonstrou dependência de Jesus. Ele nos ensina que a verdadeira confiança em Deus nasce quando entendemos e a nossa maior segurança não está na força humana, mas na dependência de Jesus. A palavra-chave é confiança. E em Salmos 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E esse versículo se conecta com a atitude do centurião, porque ele entregou a sua causa a Jesus e confiou plenamente na palavra, no poder da palavra de Jesus. E porque andamos por fé e não por vistas. Essa palavra aqui em 2 Coríntios 5:7 nos diz que nós devemos andar por fé e não por vista. Não podemos andar pelo que vemos, pela situação difícil, pelas palavras contrárias, mas precisamos andar pela fé, porque andamos por fé e não por vista. E o centurião não precisou ver o milagre para acreditar, ele simplesmente confiou. E aqui em Salmos 125 diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E a postura do centurião diante do problema revelou exatamente isso, uma fé firme e inabalável em Deus. A confiança em Deus transforma a espera em esperança e a luta em testemunho. Tenha certeza, queridos, que a confiança em Deus transforma a fé em esperança, a luta em testemunho. Então, tantos testemunhos são tantas provas, que o Senhor, Ele, com apenas uma palavra, tudo muda, queridos. E nós precisamos continuar sempre confiando, tendo fé no Senhor e tendo a certeza, que uma palavra dele somente muda todas as coisas. Vamos fazer uma oração que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, nos colocamos em Tua presença, reconhecendo a nossa confiança, Senhor, que nossa confiança está somente em Ti, baseada em Ti. A Deus, muitas vezes surgem lutas, Senhor, portas fechadas, diagnósticos humanos e situações, Jesus, que vem, Senhor Deus, para nos enfraquecer a nossa fé, Senhor. Mas, Deus, nós depositamos nossa confiança em Ti, Senhor. Escolhemos permanecer firmes, porque sabemos que o Senhor continua sendo o mesmo, que o Senhor continua sendo Deus, que muda todas as coisas. Pai, ensina-nos, Senhor, a mostrar fé, mesmo quando ninguém, Jesus, acredita.
a permanecer em pé, mesmo quando as circunstâncias dizem para desistir. Ah, Senhor, que a nossa postura diante da dificuldade revele a confiança que temos em Ti. Deus, sabemos que o Senhor, ó Pai, é o juiz dos juízes, advogado dos advogados, é aquele que trabalha em nosso favor, ó Pai, e nós confiamos em Ti. Quando as nossas forças faltarem, sustenta-nos, encha-nos de fé, confiança, Senhor. Entregamos a Ti todas as nossas causas, batalhas, sonhos, Senhor, e tudo aquilo que rouba a nossa paz, também nós entregamos a Ti. Pai querido, sabemos que apenas uma palavra sua, apenas uma ordem, Senhor, é suficiente para mudar completamente todo o cenário. Ah, Deus, nós nos lançamos em teus braços hoje. Senhor, declaramos a nossa total dependência de Ti. Deus, declaramos que nós confiamos e nós temos a certeza que o Senhor, ó Pai, com apenas uma palavra, muda toda a situação. Nós não vamos ficar presos, Senhor Deus, às dificuldades, às palavras negativas, a Deus, ao desânimo, à escassez. Não, Senhor, nós estaremos, ó Pai, presos em Ti, Senhor, confiantes em Ti, dependentes de Ti, Deus, porque sabemos que a nossa melhor escolha sempre será estar, Senhor, confiando, entregando e descansando em Ti. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por essa palavra, Pai. Te louvo para a vida de cada amado, que o Senhor possa, Senhor, fortalecer a fé e a confiança de cada um. Enche, Senhor, que eles possam transbordar, Senhor, de confiança, de humildade, de dependência, sabendo que nós não somos nada, Senhor. Sem Ti nós nada podemos fazer, mas quando nós colocamos todas as coisas em Tuas mãos e descansamos em Ti, Pai, nós alcançamos, recebemos vitórias, milagres e podemos contar testemunhos maravilhosos para a Tua glória. Amém. Amém, amém, queridos. Amém, que o Senhor possa continuar falando em cada coração. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo grande. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.